Ah, torcedor vascaíno. Estamos com o coração leve depois de uma vitória daquelas. O Vasco bateu o Bahia em São Januário e não foi qualquer vitória, não. Foi daquelas que fazem o torcedor respirar com alívio, empurrar o time para cima e voltar a sonhar com objetivos grandes, como sempre foi a essência do nosso clube. Não estamos mais falando de desespero por rebaixamento, agora é hora de levantar a cabeça, enxergar o topo da tabela e pensar grande. É pensar em Copa do Brasil, em semifinal, em Libertadores, porque o Vasco da Gama é gigante e precisa se portar como tal. A vitória de ontem tem tudo para ser um divisor de águas na temporada do time. Mas, antes de exaltar tudo que rolou dentro de campo, é impossível ignorar o escândalo que foi a arbitragem. Uma atuação absolutamente desastrosa, vergonhosa, tanto do árbitro de campo quanto do pessoal do VAR. Foi um verdadeiro show de horrores. Um apito que mais parecia estar em outro planeta, alheio ao que acontecia no gramado. E o pior, ainda teve gente do lado do Bahia reclamando da arbitragem. Rogério Ceni, goleiro, atacante, todo mundo ali choramingando no microfone, dizendo que o juiz favoreceu o Vasco. É piada pronta. Só pode ser brincadeira. Mas vamos por partes. Dentro do caldeirão lotado de São Januário, o Vasco não apenas venceu. O Vasco dominou. Foi superior do primeiro ao último minuto. 3-1 no placar, mas com uma atuação que poderia facilmente ter rendido 4, 5, 6 gols. O time terminou com 67% de posse de bola. Foram 19 finalizações contra apenas 9 do Bahia. 6 dessas tentativas vascaínas foram no alvo. E enquanto o Bahia tentou reagir, acertando só 3 chutes no gol, o Vasco mostrava um controle total do jogo. A diferença tática, técnica e emocional ficou evidente do início ao fim. E é nesse embalo que a torcida começa, com toda a razão, a olhar para cima na tabela. Nada mais de ficar fazendo conta de Z4. Essa vitória colocou o Vasco com 27 pontos, a 5 do G4. Está a um pontinho do G12, que já dá vaga para a Sul-Americana, e apenas 2 pontos atrás do Corinthians, o 10º colocado. O Fluminense, 8º, está a 4 de distância. E se abrirem o G8 para Libertadores, o que é totalmente possível com os favoritos brasileiros vivos nas competições sul-americanas, o Vasco já está ali, colado, respirando no cangote. Ou seja, dá para sonhar, e não é um sonho maluco, é uma realidade batendo a porta. Além dos números, tem um fator emocional. O Vasco voltou a vencer em São Januário depois de 4 meses. E vencer em casa não é só sobre somar pontos. É sobre resgatar confiança, restabelecer identidade, fazer o torcedor se reconectar com o time. E mais do que isso, o Vasco mostra uma crescente. Nos últimos 6 jogos, são 2 vitórias e 4 empates. Nenhuma derrota nesse período. É um time que encontrou uma forma de competir, de lutar, de se organizar. E convenhamos, se a arbitragem ontem não tivesse feito tanta lambança, a goleada era certa. São Januário teria explodido. Vamos falar da arbitragem, porque não dá para fingir que foi normal o que aconteceu. João Gob, o árbitro da partida, foi completamente perdido. E não só ele. O VAR também teve uma atuação lamentável. A entrada no Felipe Coutinho foi criminosa. Era lance claro para expulsão e o juiz sequer marcou falta. No segundo tempo, o Puma também levou uma chegada absurda. O telão mostrou, o estádio inteiro viu, mas nada aconteceu. E pior, no segundo lance, o VAR chamou o árbitro e ele foi olhar, e mesmo assim não expulsou. Isso não é erro, isso é má vontade. Porque o Vasco estava jogando melhor desde o início, e quando teve vantagem numérica, amassou o Bahia. Com 2 jogadores a mais, teria sido um massacre. A revolta não ficou só na arquibancada. Felipe Coutinho foi para a entrevista e deixou claro que a entrada em cima dele foi pesada, que poderia ter terminado muito mal. Disse que o árbitro poderia ter usado o VAR, que para isso ele existe, mas que infelizmente as decisões foram tomadas de forma equivocada. E mais incisivo ainda foi Edmar Lopes, diretor executivo do clube, que desabafou na coletiva.
Disse com todas as letras que o árbitro colocou a integridade dos jogadores do Vasco em risco, que houve ao menos 3 lances claros para expulsão e que o espetáculo do futebol brasileiro não pode ser entregue nas mãos de árbitros assim. E ele está certo. O problema é que mesmo com tudo isso, mesmo com o Vasco sendo claramente prejudicado, os profissionais do Bahia saíram em coletiva para dizer que foram eles os prejudicados. Aí é querer zombar da inteligência do torcedor. Rogério Ceni foi um dos que vieram com esse discurso. Alegou que houve falta de critério, que o VAR não chamou em lances do seu time, que a arbitragem interferiu no resultado. O goleiro também falou disso, citando lances que, sinceramente, só existem na cabeça de quem quer justificar o injustificável. O Bahia fez um jogo mediano, foi dominado, teve jogador expulso por entrada violenta, e ainda assim quer posar de vítima. É inacreditável. E o mais bizarro foi o goleiro do Bahia colocar o jogo no bolso. Quando estavam 1-1, ele já fazia cera. Quando o Bahia virou, ele levava mais de 1 minuto para bater um tiro de meta. E o juiz não fazia absolutamente nada. Nem um cartão amarelo. É revoltante, principalmente quando a gente lembra de jogos recentes em que o Léo Jardim, goleiro do Vasco, foi expulso por fazer cera. O critério simplesmente não existe. É isso que tira o torcedor do sério. E depois, a imprensa ainda tem a cara de pau de dizer que o Vasco foi beneficiado. E olha só, é claro que erros acontecem. O futebol é cheio de lances difíceis, de decisões em segundos. Mas quando os erros são sempre para o mesmo lado, quando existe uma omissão clara do VAR em lances absurdos, aí não dá para chamar de acaso. Não foi só um erro. Foi uma sequência de decisões que favoreceram um lado e prejudicaram o outro. E mesmo assim, com tudo contra, o Vasco venceu. Com autoridade, com superioridade, com personalidade. Isso diz muito sobre a força do grupo, sobre a mentalidade que está sendo construída. A fala do Edmar foi dura, mas necessária. Ele não atacou os jogadores do Bahia, deixou claro que o problema não é pessoal. O problema é com o árbitro e com o sistema. Um árbitro que não defende o espetáculo, que não protege o jogador, que não respeita o torcedor. Um árbitro que, mesmo chamado pelo VAR, insiste no erro. Isso não pode passar batido. A CBF precisa rever seus critérios, precisa cuidar melhor do produto que é o futebol brasileiro. Porque ontem, mesmo com a vitória, o Vasco saiu machucado. Porque não foi só uma entrada forte, foram várias. E em nenhuma delas, o árbitro teve a coragem de aplicar a regra como manda o protocolo. E aí a gente escuta as entrevistas dos jogadores do Bahia e é de cair o queixo. Reclamando de lances que não existiram, inventando teorias, falando de critérios que não foram aplicados. Ora, se o VAR chamou o árbitro num lance do Vasco, e ele não expulsou, que critério é esse que estão cobrando? É o critério do "se fosse comigo seria diferente"? É o critério do "time da casa não pode ganhar"? Porque, sinceramente, fica parecendo que o problema deles foi perder para um Vasco que está em crescimento, e não aceitaram isso. E é importante reforçar, o Vasco venceu com autoridade. Não foi um jogo decidido por pênalti duvidoso, por gol irregular ou algo do tipo. Foi bola na rede, posse de bola, volume de jogo. Foi presença ofensiva, domínio de meio campo, marcação encaixada. O Bahia começou bem, fez 1-0, é verdade. Mas depois disso, o Vasco cresceu, empatou, virou e administrou com inteligência. A expulsão do Jean Lucas foi justa. E mesmo com 1 a mais, o Vasco não recuou, seguiu pressionando, tentando ampliar. Isso mostra um time que está encontrando sua identidade, que está com sangue nos olhos. E como é bom ver o torcedor voltando a acreditar. São Januário pulsando, empurrando o time. E não é só o resultado. É o sentimento de que agora existe um rumo. Existe um plano. Existe um Vasco competitivo, que não se entrega, que encara qualquer adversário de igual para igual. Ontem, o Bahia saiu reclamando da arbitragem. Mas a verdade é que escapou de uma goleada histórica. Porque se o juiz tivesse feito o trabalho certo, o placar seria muito mais elástico.
São Januário teria vivido uma noite épica. E ainda assim, foi uma noite especial. Porque além dos 3 pontos, o Vasco conquistou algo muito maior, a confiança do seu torcedor. E é justamente essa confiança que pode mudar completamente o rumo da temporada. O torcedor do Vasco passou meses mergulhado na incerteza, naquela angústia de ver o time rondando a zona do rebaixamento, com atuações apagadas e uma sensação constante de que o pesadelo poderia se repetir. Mas agora, a maré virou. O sentimento é outro. A vibração nas arquibancadas não é mais de desespero, é de esperança. O time não só pontua, como mostra evolução em campo. E o mais importante, começa a se impor diante dos adversários, jogando como grande, como um verdadeiro clube de Série A, como o Vasco da Gama. A verdade é que o Vasco voltou a se comportar como Vasco. Não existe mais aquela passividade de outras rodadas, aquele medo de jogar. O time se posiciona, pressiona, ataca com intensidade. E mesmo quando sai atrás no placar, como foi contra o Bahia, não desmorona emocionalmente. Tem força mental para buscar o empate e virar o jogo. Isso mostra que o elenco comprou a ideia, entendeu o que está sendo pedido e, principalmente, acredita que pode ir muito além. E pode mesmo. Porque quando um time joga com alma, com entrega, com a torcida ao lado, é difícil de segurar. E se a gente olhar friamente, os números só reforçam esse momento positivo. O Vasco emplacou uma sequência de 6 jogos sem derrota. Isso por si só já seria motivo de comemoração em qualquer contexto, mas ganha um peso ainda maior quando a gente lembra de onde o time estava. E não são empates sofridos, não são resultados enganadores. São partidas em que o Vasco jogou melhor, mereceu vencer, buscou o resultado. É um time que começa a ser temido novamente, que obriga o adversário a se fechar, a mudar o estilo de jogo. Isso é respeito. E respeito se conquista com atitude em campo. Só que, claro, ainda há muito a corrigir. Ninguém aqui está dizendo que está tudo perfeito. Ainda tem ajustes táticos a serem feitos, variações ofensivas que podem ser melhor exploradas, atenção defensiva que precisa ser redobrada em alguns momentos. Mas o caminho está sendo trilhado. E mais importante do que a perfeição é a consistência. E isso o Vasco começa a mostrar. Um time consistente, competitivo, que não entrega os pontos com facilidade. E isso é o que mais importa numa competição longa e desgastante como o Campeonato Brasileiro. Agora, o que não dá para aceitar é que, em meio a essa evolução, o time precise lutar também contra a arbitragem. É um absurdo que, em pleno 2025, com toda a tecnologia disponível, com VAR, câmeras em alta definição e árbitros auxiliares, ainda existam lances em que a integridade dos jogadores é colocada em risco e nada acontece. E pior, que depois do jogo, ainda se tente inverter a narrativa, fazendo parecer que o time prejudicado foi o outro. Isso revolta, porque o torcedor vê o que aconteceu, sente na pele, e ainda precisa ouvir discursos completamente desconectados da realidade. A entrada no Coutinho foi um desses momentos que mostram o quanto o árbitro estava perdido. A bola nem estava mais sob controle e o jogador do Bahia chega com uma força absurda, sem qualquer chance de disputar de forma leal. O Coutinho, experiente, rápido, conseguiu evitar o pior. Mas podia ter saído dali com uma lesão grave. E o juiz? Segue o jogo. Nem falta, nem cartão, nem revisão. É esse o padrão que o futebol brasileiro quer manter? É assim que vão proteger os atletas e garantir um jogo limpo? Porque se for, estamos indo na direção errada. E no segundo tempo, mais uma vez, a violência foi ignorada. O Puma leva uma entrada dura, com o telão mostrando claramente o impacto. O VAR chama, o estádio inteiro se agita, e o árbitro vai até a tela. Todo mundo espera a expulsão, que seria a decisão óbvia, mas ele simplesmente ignora. Volta para o campo e deixa tudo como está. Isso não é apenas um erro. É um recado claro de que há um problema maior. Porque se nem com a tecnologia os árbitros conseguem acertar, então de que adianta o VAR? E aí, como se não bastasse tudo isso, ainda precisamos escutar argumentos absurdos vindos do lado do Bahia.
O treinador falando em critérios diferentes, o goleiro dizendo que o jogo mudou por causa da expulsão, o atacante reclamando de um suposto tapa que só ele viu. É um roteiro inacreditável. Estão tentando fazer parecer que o Vasco venceu por causa da arbitragem, quando a verdade é que venceu apesar dela. O Vasco dominou, foi mais eficiente, mais organizado, mais intenso. E ainda precisou superar a omissão de quem deveria garantir a justiça no jogo. Essa tentativa de inverter a lógica dos fatos é desrespeitosa com o torcedor, com o próprio jogo e com os profissionais do Vasco que deixaram tudo em campo. A expulsão do Jean Lucas foi justa, foi correta. Ele entra por cima, com a sola, e acerta o adversário. Não tem como não aplicar o cartão vermelho. É uma entrada que poderia, sim, machucar gravemente. E aí o pessoal do Bahia vem tentar justificar dizendo que teve um lance parecido no início e que não foi marcado. Ora, se houve erro lá atrás, que se corrija dali para frente. O que não dá é para transformar uma falta grave em lance comum só para manter a tal coerência. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor começou a ganhar força e promete agitar os torcedores. Vasco e Palmeiras estariam próximos de fechar um acordo envolvendo o meia Rafael Veiga. Fontes próximas aos clubes garantem que conversas discretas vêm acontecendo há algumas semanas, e que ambas as partes demonstram interesse em avançar rapidamente, embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito até o momento. O nome de Veiga sempre desperta atenção por onde passa. No Palmeiras, o meia se tornou peça-chave, conhecido por sua visão de jogo, passes precisos e capacidade de decidir partidas nos momentos mais importantes. Não é à toa que rumores sobre possíveis transferências costumam circular frequentemente. No entanto, desta vez, o que chama atenção é o envolvimento do Vasco, clube que busca reforçar seu meio-campo e voltar a brigar de forma consistente por posições de destaque no Campeonato Brasileiro. Ainda segundo fontes, o acordo ainda está em fase inicial de detalhes financeiros e logística, mas ambas as diretorias parecem confiantes em selar a negociação. O Vasco, por sua vez, estaria preparando uma proposta que não só agradaria financeiramente ao Palmeiras, mas também incluiria uma valorização esportiva para o atleta, algo que Rafael Veiga considera primordial em qualquer decisão de carreira. Entre os torcedores, o burburinho já tomou conta das redes sociais. Alguns comemoram a possível chegada de um jogador com a qualidade de Veiga, apontando que ele poderia ser o maestro que o meio-campo vascaíno precisa, enquanto outros ainda se mostram céticos, lembrando que negociações desse porte costumam ter reviravoltas inesperadas. A expectativa agora é para saber se o Palmeiras aceitará liberar o seu camisa 23, que é visto como peça fundamental no elenco alviverde, ou se o clube paulista buscará manter o jogador mesmo diante da pressão financeira. Analistas de mercado também entram na discussão, especulando sobre os impactos que a transferência poderia trazer para o futebol brasileiro. Um possível acerto entre Vasco e Palmeiras certamente seria considerado uma das movimentações mais comentadas da temporada, com repercussão imediata na mídia e nas redes sociais. Enquanto isso, o próprio Rafael Veiga segue focado em sua performance, sem se pronunciar oficialmente sobre os rumores, mas com indícios de que a possibilidade de mudança já ocupa espaço em seus pensamentos. O clima de expectativa continua crescendo, e o que era apenas sussurro nos corredores agora começa a se transformar em um rumor que pode virar realidade a qualquer momento. Torcedores de ambas as torcidas acompanham atentos, ansiosos por qualquer pista sobre o futuro do meia, e a próxima semana promete ser decisiva para um dos possíveis movimentos mais comentados do futebol nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.